Boa tarde, pessoal. Eu trouxe uma visita, né, meu amigo Luan. É um prazer poder falar com vocês aí mais uma vez. Falando, qual é o momento maravilhoso, né? Bom, hoje, nesse dia, eu e o meu amigo aí, né, o Reni, e a sua família, fomos lá para o sítio lá. Sítio esse ao qual a família dele já vai durante todos os sábados, durante todo o tempo, né, por assim dizer, né, todo final de semana. E dessa vez, eu e o meu amigo fomos nesse sítio juntos e foi um momento assim espetacular. Cuidamos das árvores lá, plantadas lá, né? Molhamos elas, né? Jogamos água nas árvores aquelas plantas que mais a gente deveria focar em dar atenção, né? Assim. Em jogar água, né? Então, tipo assim, foi um momento assim sensacional, né? Vimos lá muita coisa lá também, né? Tem muita natureza lá. O lugar é um lugar bonito, um lugar belíssimo, com muita natureza preservada, né? E o mais impressionante é que não somente esse sítio aí tem muita natureza preservada, é um lugar cheio de natureza. Mas enquanto eu, o Reni e a família dele estávamos viajando de carro, em duas vezes durante que a gente viajou. A primeira que a gente viajou indo lá para o sítio. A segunda que a gente viajou indo embora de lá, né? E nessas duas vezes vimos um monte de áreas verdes por aí, um monte de florestas e matas preservadas em áreas gigantescas. Para você ver que o nosso país ainda é um país privilegiado por ter muita natureza. Tem muitas florestas, muitas matas que permanecem intocadas, intactas, que não foram destruídas. É um negócio incrível de se ver. Sim, qual animal você encontrou lá no sítio? Os animais que encontrei no sítio. Bom, eu vi vários insetos lá no sítio, né? O sítio é um lugar muito bonito, cheio de árvores, plantas, e também vi vários insetos lá, animais lá. Inclusive tinha aqueles insetos pousando na gente lá, em mim e no meu amigo também, né? Esse inseto é conhecido como mosca das flores, sabe? São aquelas moscas que mimetizam abelhas, inclusive elas têm aquela cor alaranjada, só que elas não são iguais às moscas domésticas, elas não são nojentas iguais às moscas domésticas. As moscas das flores, elas não ficam pousando naquelas porcarias, né? Naquelas podridão, né? Igual a mosca doméstica faz, né? A mosca das flores é um inseto que poliniza as flores, assim como as abelhas. É um inseto que mimetiza as abelhas justamente para fugir dos predadores também. Fugir dos predadores também, inclusive. É um animal incrível, um inseto muito diferente dessas moscas aí que a gente está acostumado a conhecer, as moscas domésticas, né? A mosca das flores é um polinizador e é um animal importante no papel de ajudar as plantas a se reproduzirem através da polinização. Porque E também, olha só, também vi um grilo lá no sítio. Vi também borboletas, né? Diversos insetos. Cheguei a ver até mesmo microestrelas lá em uma área verde lá, próximo do local principal do sítio, sabe? Cheguei até a ver microestrelas lá na área lá, sabe? Numa das áreas cercadas lá. por que a gente precisa cuidar animais que você falou aí? Bom, precisa cuidar da natureza em geral, no caso, né? Então, tipo assim, cuidar da natureza é muito importante. Preservar a natureza é essencial para a melhoria da vida aqui na Terra. Eu e você estávamos andando de viagem de carro aí duas vezes, juntamente com sua família. Enquanto estávamos andando de carro aí durante duas vezes, vimos muitas matas, florestas, muitas áreas verdes imensas, quilômetros e quilômetros de áreas verdes preservadas. Mas isso não exclui a nossa possibilidade de que devemos fazer o que pode ser feito também. Apesar da natureza no Brasil ser preservada, não podemos negar que há crimes ambientais acontecendo, crimes de desmatamentos, queimadas, pessoas irresponsáveis que ficam destruindo a natureza, cortando árvores, não pensando na natureza, no próximo, nem no futuro de seus filhos. Então não podemos ignorar essas questões. E também não dá para ignorar o fato de que, ainda assim, devemos cuidar da natureza, plantarmos árvores, plantarmos mais plantas, arborizarmos os quintais de nossas casas e outros lugares, principalmente nas cidades, que são os lugares mais degradados, os lugares onde mais estamos distantes da natureza. Por que a gente precisa cuidar
animais, né? E se tu aqui, né? Cuidar dos animais? Bom, os animais são importantes para a natureza, né? Tem os animais domésticos também, né? Os animais domésticos, no caso, servem para nos fazer companhia, né? Nos deixar mais felizes. Já os animais silvestres vão muito além. Os animais silvestres fazem suas funções ecológicas gigantescas para a natureza e por isso devemos preservar. O plantio de árvores é uma das atitudes que ajuda a preservar os animais silvestres também. Os animais silvestres dispersam sementes, realizam a polinização das flores, como é o caso dos morcegos e também dos insetos. Enfim, eles possuem uma importância imensurável. Mas os animais domésticos também. Os animais domésticos são os queridinhos que acompanham nós humanos em nossas casas, morando junto com a gente. Você ouviu, né? Uma pessoa vendendo um sítio, né? Uma sacra, né? Ah, sim, eu vi uma pessoa vendendo um sítio. Eu acho que eu vi até mais sítios aí sendo vendidos aí, eu acho. Mas é muito triste, né, cara? É muito um lugar tão bonito e a pessoa pensando em vender o lugar. Mas dando crédito à situação da pessoa também, né? Às vezes a pessoa tá numa situação complicada, inclusive uma situação financeira. Às vezes a pessoa precisa ir para a cidade para melhorar a sua vida, né? E por isso acaba vendendo um sítio, né? Porque é a forma dela ganhar mais dinheiro também, né? Mas aí, né? Como se diz, né? Que as novas pessoas que comprarem esse sítio e morarem nesse sítio também cuidem dos sítios, plantem árvores e sejam felizes com a natureza também. Não é verdade? Sim. Porque é importante molhar as plantas todos os dias. É importante molhar as plantas todos os dias, né? Pelo menos uma vez por dia. Né? Porque senão tem planta que murcha na hora se não jogar água nela por pelo menos um dia. Tipo, tem plantas que murcham se ficar um dia só sem jogar água. Tem plantas que realmente, assim, necessitam de cuidados assim, cuidados bem de grande atenção mesmo, né? Algumas plantas, se não jogar água, elas acabam murchando, acabam sendo assim afetadas, né? Então eu acho muito importante jogar água nas plantas pelo menos uma vez por dia, porque assim elas vão se desenvolver mais, vão sobreviver melhor, né? Lá no quintal de minha casa, eu molho assim as plantas todos os dias, né? Tipo assim, só que lá na minha casa, por ter muitas plantas, eu meio que uso um método, né? Eu molho metade das plantas de um dia e no dia seguinte molho outra metade. Eu faço assim desse jeito todos os dias. Então, tipo assim, de vez em quando dá para molhar as plantas um dia sim, um dia não, né? Apesar que tem umas que precisam ser molhadas todos os dias. Mas lá em casa eu tô molhando dia sim, dia não. É porque são muitas plantas lá. Aí molho uma metade um dia, outra metade outro dia e assim por diante. Né? Porque a gente precisa perseverar que natureza. Só uma coisa, o importante é molhar as plantas, cuidar das plantas da melhor maneira possível, jogar água nelas durante todos os dias possíveis, né? No meu caso, como tem muitas plantas lá no quintal, né? Eu jogo água em metade delas, dia sim, no outro dia seguinte, né? Em outra metade, como eu falei antes, né? Então, a próxima pergunta. Por que a gente precisa perseverar que natureza? Por que a gente precisa preservar a natureza? Porque a natureza é muito importante, sabe? É da natureza que vem o ar puro, a água, né? Os alimentos. Sem a natureza não haveria vida aqui na Terra. Até porque é dela que vem o oxigênio que respiramos, inclusive. Vem tudo o que precisamos para a nossa sobrevivência. E infelizmente é muito triste ver pessoas aí destruindo o meio ambiente, desmatando em áreas de floresta, botando fogo em áreas verdes. O que muitas pessoas fazem com a natureza é uma covardia. E é por isso que eu acho que os crimes ambientais deveriam ser controlados com rigor das leis, inclusive. Mas também as pessoas precisam ser cada vez mais conscientizadas ambientalmente. E bem, eu gostaria de dizer mais uma coisa também sobre o momento incrível que passamos lá no sítio. Eu fui lá no sítio junto com ele e sua família, né? Inclusive eu vi uma muda de árvore que entreguei para ele e sua família e que está plantada lá. A muda de árvore está bem maior do que no tempo em que eu entreguei para eles, sabe? É uma muda de manga, está crescendo bem, pegando bem, né? E também tem umas outras plantas que eu havia plantado junto com o Renê aqui na casa dele, né? Só que elas foram levadas lá para o sítio e infelizmente uma boa parte delas acabaram morrendo. Somente uma
é a que mais conseguiu sobreviver e tá tentando lá brotar as sementes possíveis, mas a gente torce para que esta aí pegue bem, para que esta aí sobreviva bem. Mas a muda de manga lá que eu entreguei para ele e sua família está pegando de uma forma excelente. Porque a gente precisa também tomar muito cuidado as pessoas que cortam o galho das árvores. Porque a gente precisa tomar cuidado com pessoas que cortam árvores? Bom, é complicado, né? Depende do sentido do cuidado que estamos falando. Vendo os crimes ambientais do jeito que estão no Brasil, precisamos, inclusive, de leis que controlem, que coíbam a ação desses criminosos. Um cara que faz o corte ilegal de várias árvores, seja na cidade ou em uma área rural, se o cara corta árvores por maldade, por ganância mesmo, esse cara deveria pelo menos pagar uma multa altíssima que vai doer no bolso dele. Assim, ele vai repensar 2 vezes antes de destruir a tão importante natureza, sabe? Porque sem a natureza, a humanidade não é nada. Eu não entendo por que tem pessoas que permanecem assim no nível impressionante de ignorância, sem entender que a natureza é o sinônimo de vida. Se a natureza, cara, se a natureza desaparecesse, esse mundo também ficaria sem vida. Quem sobreviveria assim desse jeito? Então cuidar é muito importante, preservar é muito importante. E o cara que corta árvores